Voltamos, Brasil. Agora, naquele momento que todo mundo adora, né, gente? O Cantinho da Cozinha aqui, o momento gourmet, hoje com o chefe Fábio Leança. Alfio Leança. Filho de Alfio Leança, que vai fazer uma receita deliciosa como sempre, né? Melhor massa é Família Leança, lógico. Massa caseira, né? Bom, hoje a gente vai fazer o espaguete parisiense, um talharine parisiense, tá bom? Pode ser feito com espaguete também. É um molho que pode ser usado tanto com massas lisas, quanto massas longas, quanto massas curtas, tá? O que eu já adiantei aqui? Eu já comecei aqui a fazer uma refoga com 100 gramas de manteiga, meia cebola e 3 dentes de alho, tá? Aqui eu vou pegar um caldo de frango. Vou dissolver esse caldinho de frango aqui na nossa refoga aqui. Pode ser caldo de legumes? Pode ser caldo de legumes. Isso não vai fazer muita diferença porque essa receita vai presunto, né? Então, mas o que acontece? Também existe aquela modalidade que você pode estar usando também ali de início, também você pode, junto com o presunto, você pode estar usando um franguinho desfiado também, né? Um peito de frango desfiado. Aí você usa você usa aquela base do frango. Quando não usa o frango, usa o caldinho de frango aqui. A gente começou aqui com o caldo de frango. Eu vou entrar com creme de leite. Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Vou mexer esse creme de leite aqui. Esse creme de leite aqui vai misturar com a manteiga e o caldo. Tá? O importante é saber, quando a gente trabalha com creme de leite, é que ele não levante fervura, porque senão ele talha. Tá? Então, para ele não talhar, a gente vai trabalhar com ele dessa forma aqui. Agora aqui eu tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado, tá bom? 100 gramas de queijo parmesão ralado. Então eu vou entrar com 100 gramas de queijo parmesão ralado e vou derreter esse parmesão aqui no meu molho. Nani, agora é um tempinho para a gente conseguir deixar esse molho homogêneo aqui. Sim. Deixar esse parmesão derreter. Depois que esse parmesão derreter, que a gente voltar, a gente já entra com a ervilha, 200 gramas de ervilha e as 200 gramas de presunto. Deixo você à vontade que sai de casa. Combinadíssimo? Tá, obrigado. Vamos que vamos. Olha só, que delícia! Agora sim, vamos falar de coisas muito bacanas com as meninas, né? A Rubi tá aqui com uma mesa deliciosa. Como trabalhar a educação emocional com as crianças, gente. Cris Carvalho tá aqui. Bem-vinda, tudo bom, Cris? Oi, Nani, muito obrigada. Bom te ter aqui, viu? Eu que agradeço. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como surgiu a ideia dos produtos e como que tá sendo este trabalho fantástico, né? Porque é mais do que a criação de uma peça, né? É toda uma história, né? Sim, é verdade. Eu comecei a partir das necessidades que eu senti em minha própria casa. Eu acho que a educação emocional tem sido deixada de lado por muito tempo. É uma questão meio histórica, né? Antigamente só se dava atenção para o QI, não é? E daí quando a pessoa chega lá no mercado de trabalho, enfrenta dificuldades, do RH começa a falar, olha, essa pessoa não tem inteligência emocional. Mas ninguém trabalha isso desde tenridade. Nem se fala Não muito, se fala, né? Ninguém aborda isso. É verdade. E eu notei em casa que eu tinha essa necessidade, né? Um dos meus filhos está no espectro autista. E as crianças com transtorno do espectro autista, elas tendem a ter maior dificuldade no reconhecimento das emoções, as próprias e as das outras pessoas. Então, em um determinado momento da terapia dele, eu achei que seria bacana começar a trabalhar com as emoções. Só que eu não queria algo que fosse simplesmente um livro. Sim. Né, que você lê um pouquinho e fica lá no armário em casa. Eu queria que fosse algo que a criança conseguisse levar para todos os lugares, que no momento que acontece a situação, ao invés de eu esperar para chegar em casa e falar, olha, lembra quando você viveu tal coisa? Tem que ser no momento. Tem que ser no momento. Então eu criei o bracelete das emoções, que é esse que eu não tiro do meu braço, e escrevi alguns livros infantis também. É um material bem bacana que tem sido bastante aceito. E ajudado muito, né? Muito, muito. Eu tenho tido feedbacks bem positivos, tanto de pais como de escolas, de psicopedagogos, de psicólogos. E como tem funciona sido muito essa bacana. pulseira? Você trouxe ali vários exemplos. Isso. O livro, Faísca Explica as Emoções. Deixa eu mostrar aqui. Olha que graça, gente, ó.
ele explica algumas emoções básicas e alguns estados físicos, como cansaço e tranquilidade. As emoções básicas que eu coloquei são a alegria, tristeza, o medo ou o susto e a raiva. Tá. Essas mesmas emoções que aparecem ali no livro de forma muito divertida, porque o autor do livro, quem narra o livro, o narrador é o cachorro e não o menino, são as mesmas que aparecem no bracelete. Então, sim, você pode usar o livro para poder falar sobre as emoções, chamar a atenção da criança para aquilo que ela sente no corpo dela, como aparece no corpo das outras pessoas em determinada emoção. Você sentiu que foi rápido, Cris, a reação, a aceitação, o entendimento para ele expressar? Sim, como o livro foi feito com um cachorro sendo narrador, isso já quebra uma barreira imensa, porque uma coisa é a mãe falando, ou o professor falando, ou o terapeuta falando, outra coisa é um cachorro falando. Só isso já quebra uma barreira imensa. E o uso do bracelete é uma coisa divertida. Toda criança gosta. E tem os emojis, que é algo que eles estão super acostumados com o celular, computador. Então não existe barreira para eles. No final aparece... Pode me emprestar um para a gente mostrar? Claro. Eu tenho de várias cores e de vários tamanhos. Ups! Tá tão delicadinho que acabou caindo. Esse aqui é um. Olha aqui. E ele é de silicone, totalmente atóxico. Então ele... Olha que fofo, gente. E aqui, por exemplo, esse aqui, essa carinha. Esse é o tranquilo. Quando tá com essa carinha aqui, tá tranquilo. Tá tranquilo. Por que eu coloquei... Esse é o cansado. Esse aqui é Por que eu coloquei cansado. esses estados físicos que não são emoções? Porque, por exemplo, quando você tá cansado, é mais difícil de reconhecer qual emoção você tá. E é difícil de manejar também a emoção. Esse é o tal triste. Às vezes você vê uma criança chorando, você pensa que ela tá triste, mas na realidade ela tá cansada. Às vezes ela não consegue só expressar que ela está cansada e precisa de um tempinho. Aqui. Esse é com medo ou assustado. Serve para as duas situações. Esse com raiva, né? Muito bravo. Ó. Até a cor já diz isso, né? Sobrancelhinha. E esse que está muito feliz. Que gracinha. Já passei todos? Passou todos. Daí já voltou no tranquilo. E como que faz o trabalho, Cris? A criança mostra, ela sente, ela aperta, ela indica? Isso, é um caminho de mão dupla. Tanto a criança pode apontar, mas no início, quando se está instalando o hábito, o ideal é que os pais, quando eles mesmos estão vivenciando alguma situação, eles falam, olha, como eu estou feliz agora, eu me sinto muito empolgado, eu fico super feliz, eu fico empolgado, eu quero falar sobre as coisas, eu quero falar sobre o que eu estou vivendo. Quando eu estou triste, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa que a mãe ou o pai ou o professor ficou triste, ele fala assim, olha, eu senti um aperto aqui no meu coração, parecia que tinha algum peso em cima de mim. E a criança, quando ela sentir isso, ela vai se lembrar que o cuidador dela apontou e falou. A criança é muito visual, né? Não é à toa que os desenhos infantis são super coloridos, né? Cheio de imagens, porque livro infantil tem que ter imagem. Então, porque a criança grava mais, assim. Então, quando você transporta para o bracelete, fica tudo mais fácil. E tem vezes que a criança fica sempre na defensiva. Os pais ou o cuidador falam, olha, você tá bravo? Não, não tô bravo. Mas quando você fala, você tá assim, você já tira uma barreira. Você não tá acusando. Você tá perguntando, tá fazendo ela se reconhecer. Né? Então, isso ajuda demais. Eu tenho outros modelos de bracelete também. E tem mais aí, né? Tenho mais. Esse aqui é muito bacana. Esse aqui é o bracelete Relax. De um lado, ele tem os números em alto relevo, de 1 a 10. De 1 a 10, olha isso, gente. Para quando você fala para a criança, respira, conta até 10, e a criança fica... Ela não consegue, né, contar até 10. Então, ela tem opção ou de ir passando as mãos pelas bolinhas, né, contando até 10, ou então ela vira do outro lado, que tem uma sequência de 3 flores e 6 velas, que vai guiar a respiração dela. Né? Ela vai inspirar cheirando a flor durante as 3 flores e vai expirar assoprando a vela durante as 6 velas. Então, a expiração tem que ser mais longa do que a inspiração, porque essa é a respiração que acalma. Isso é bem bacana. E esse trabalho? Cris, é um trabalho muito detalhado, né? É muito detalhe. São muitos detalhes, mas Como que você conseguiu ter toda essa linguagem nova com seu filho? Então,
Eu sou uma Até para pesquisa... ensinar, como pesquisador, para ensinar para a mãe, porque acho que deve ser difícil, será que eu vou conseguir ter as dúvidas? Eu sou uma pesquisadora nata, eu adoro pesquisar, eu sempre vou atrás, tanto que até durante todo o tratamento do meu filho, vira e mexe, eu falava para os profissionais, olha, tem esse material dos Estados Unidos ou da Europa, e eles ficavam até surpresos, que eram coisas que não tinha aqui no Brasil. Para facilitar a utilização desses produtos pelos pais e outros profissionais, porque a gente está aqui em São Paulo, Sim. não são todos que estão aqui, tem gente que está muito longe. Se para São Paulo às vezes já é difícil chegar algumas coisas, imagina mais longe. Então eu escrevi, juntamente com o psicólogo infantil Renato Galo, um manual de apoio que acompanha tanto esse livro do Faísca quanto o segundo livro, que é esse aqui. Sim. Eu escrevi esse manual de apoio que vai guiar... Ainda é bom pedir um tempo. Exatamente. Que vai guiar os passos de quem vai estar aplicando. Então, a pessoa, é claro que dependendo da questão que a criança apresenta, se é alguma coisa mais grave, se é algum tipo de transtorno, claro que precisa de um apoio profissional. Até para ter o entendimento e saber Exatamente. como também utilizar, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, né? Totalmente Exatamente. dedicada e bem... que vai funcionar, que está te ajudando, que ajudando Sim. muita gente. Tem funcionado bastante. É só entender como fazer, né? Como Exatamente, entender, porque tem bastante coisa de neuropsicologia. E é importante saber. Às vezes, quando eu coloco algumas informações no manual de apoio, tem pais e outros, até profissionais, que me ligam e falam assim, nossa, eu nunca tinha lido sobre Pensado isso. Que eu vou explicando como que funciona o cérebro infantil. Né? Muita gente ainda pensa que a criança é um adulto pequeno. Mas não é, né? O cérebro vai terminar de se completar todo o desenvolvimento depois da adolescência, quando ele já está adulto. E às vezes a gente espera que a criança... muito, né? Que ela... Mas você não entende? Quantas vezes eu já te expliquei? Não adianta. Para a criança a gente vai ter que ser insistente, Sempre persistente. explicando. E esses bonequinhos? Então, esses são bonequinhos que eu utilizo quando eu vou contar as histórias para as crianças. Isso eu não revendo, mas são todas as carinhas do personagem eu fiz em bonequinhos. Porque é uma das formas de você contar aquela história. Lá para eles mostrarem, ó. É uma das formas de contar a história. Mas se a pessoa não tiver isso aqui, pode utilizar qualquer outro boneco que ela tenha. Né? Ó. É qualquer coisa só para quebrar a barreira e aproximar as crianças, né? Fazer a criança se interessar pelo assunto. Então, a hora que ela vê o bonequinho, ela quer pegar, ela já se fica impressionada com a carinha. Ela vai dar uma expressão, uma reação, né? É, exatamente. E tem um outro livro que eu fiz também, que é o Quase Tudo É Sobre focado Mim. a alguma idade, ô Cris, ou não? Eu tenho feito focando na idade de 5 a 10 anos. 10 anos. Mas eu já tive relatos de Já tá pessoas perto. mais novas usando, de pessoas mais velhas. Os braceletes adolescentes têm usado, né? Porque daí pode usar outro livrinho. Claro que se eu usar um livrinho desse para adolescente, ele vai falar, calma aí, eu já passei dessa fase. Mas isso aqui, como é algo que eles usam até para se comunicar entre eles, entre os amigos, né, nas mensagens de WhatsApp que eles conversam, muitas vezes eles não colocam nem as palavras, eles só colocam um emoji, né? Então, para eles, isso aqui é bárbaro. Eles não olham e falam, não, isso aí é de criança. Não é. Muito E é para todo mundo. Eu mesma uso o tempo todo. Eu uso o tempo todo. Não sai do meu pulso. Quando sai, é só para trocar a cor. Para combinar com a roupa. E aí, algum dia você já teve uma carinha e ele outra? Há muitas vezes, porque a gente troca de emoção várias vezes durante o dia. A gente pode sentir até 2 emoções, 3 emoções ao mesmo tempo. Que as pessoas, às vezes, estranham, né, esse tipo de informação. Mas é muito bacana a gente passar que emoção não é algo para ser escondido, é algo para ser entendido e manejado. A gente não reprime nenhuma emoção, nem que seja alguma dita ruim. Sim. Porque as emoções, nós temos, né, quando a gente pensa em emoções básicas, nós temos inclusive mais emoções ruins, entre aspas, né, que nenhuma é ruim, mas como o bravo, o nervoso, o medo ou o susto, a gente tem mais do que as boas. Por quê? Por uma questão de sobrevivência do ser humano. Claro. Então, a gente precisa para se proteger. Para quem está agora assistindo e que quer, né, ter essas pulseirinhas, assim, que é extremamente inteligente, é um jeito que você conseguiu descobrir para ajudar várias pessoas a expressar, manifestar, e de uma ajuda que com certeza vai funcionar, né? Com certeza funciona, porque não é uma coisa agressiva, pelo contrário, é uma coisa suave, você vai fazer a criança se sentir tranquila, segura, né? Eu acho que é uma Exato. segurança.
Exato. Ela não demonstra né, ameaça em nenhum momento, não vai dar medo, nada, mas é um jeito de manifestar. Exato. Tira ela da defensiva. E né? você ministra algum curso? Você ensina as pessoas que estão precisando, além dos livros, palestras, assim? Você está palestrando? Por enquanto, não. Mas já tenho tido vários chamados para palestras. Tenho que tentar encaixar nos meus horários também, porque além de ser empreendedora, eu cuido dos meus filhos também em Qual a tempo idade integral. do seu filho? Um tem 11 e a outra tem 7. Qual que é o que usa pulseirinha? Os dois usam. Os dois. Os dois. Pra ficar. Porque não é, eu comecei realmente pensando no público autista. Sim. E só que eu percebi quando não é ele só começou pra que não é só para ele. Na realidade, todas as crianças precisam de educação emocional. Na escola dos meus filhos tem muitas crianças que usam. Um vê usando, a hora que vê que é bacana, que dá muito certo. fofo. Exato. Até os pais vêm me perguntar, escuta, mas como que funciona? Eu quero fazer com meu filho também. E no final, isso vai ajudar para que a criança siga regras, que ele consiga fazer amizades, que ele mantenha amizades. Né? Então, vai ajudar e vai preparar a criança, né? Dar um conforto para ela, para enfrentar situações de estresse. Você acha que qual a idade que ela começa a entender assim, as pulseirinhas hoje para uma mãe que quer começar a usar ela e o filho? A partir dos 4 aninhos anos, já começa. é tranquilo o uso. As crianças adoram. E muitas vezes eu recomendo, se a criança é bem pequena, que os pais comecem a usar. Né? Porque eu acho que é exemplo, Os né? pais são modelo. São modelos, é exemplo. Se você Exato. olha, vai com certeza querer usar. E onde a gente consegue essas pulseirinhas? Então, a venda é feita diretamente pelo meu site, que é o www.teraplay.com.br. Teraplay? Teraplay é Tera de terapia e Play de brincar no inglês. Sim. Então, é bem fácil de guardar. Tem mais algum contato que você queira deixar? Eu estou no Facebook, no Instagram, né, nessas redes sociais. E tem um e-mail, que é o contato@teraplay.com.br. Obrigada, Cris. Parabéns, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Achei uma ideia fantástica. Eu mesmo tô querendo levar uma pulseira dessa. Eu mostrar, eu tenho uma de 8 anos. Olá! E há muito tempo atrás, eu tenho uma filha que vai fazer 22 anos. Alguém, alguma relojoaria criou uma carinha para um colar de ouro, uma carinha. Mas a carinha só é zangado ou feliz. E a minha de 8 anos pediu esses dias se a irmã poderia dar essa carinha, uma carinha que vira. Essa mesma emotion, sim, só uma carinha assim, só que virava, mas só tinha 2 emoções. Também. Bravo e o feliz. E a agora, vida com é esse bem aqui, mais rica, né? É muito mais do que isso. Eu vendo agora, achei extremamente interessante. Que bom que Parabéns gostou, né? mesmo, viu? Obrigada. Obrigada a você e volta mais vezes. Vou voltar sim. Muito Tinha que ser obrigada. mulher, né, gente? Para ter essa sensibilidade, conseguir entender, captar e ajudar tanta gente, a emoção feminina, né? Rubi, maravilhosa, eu amei você aqui. Volta 1000 vezes também, Obrigada, viu? Nana, Convida todo pelo mundo para convite. acessar suas redes sociais, conhecer o seu trabalho, fazer festas, mesas, decorações. Então, meu Instagram é Rubi Comemorações, meu site www.rubicomemorações.com.br. Eu gostaria de agradecer o Maurício, da Kamikado Pátio Paulista, né, por ter fornecido Lindas peças. as peças, né, maravilhosa. Um grande beijo para ele e obrigada pela oportunidade, né? Obrigada a você, viu? Adorei. Nós vamos para o intervalo comercial, Juju? Vamos, né? A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você. Tem roda de mulheres hoje, viu, gente? Já já. 'Cause baby, your love was at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work.